Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa é nossa quarta aula da turma de Processo Penal 3 turno vespertino da FACAP. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Até a última aula que nós fizemos gravada ainda no período de suspensão das aulas presenciais, nós falávamos sobre procedimento comum ordinário. A aula de hoje nós vamos falar sobre procedimento comum sumário. Então, dentro da nossa programação que nós iniciamos e o procedimento comum ordinário com as aulas presenciais, falamos sobre diversos aspectos, inclusive atos processuais dentro do procedimento comum ordinário. Por isso foi o assunto que nos tomou mais tempo. Mas nós falaremos também sobre procedimento comum sumário, procedimento sumaríssimo, procedimento especial do júri e sempre fazendo a alusão ou comparativos com alguns procedimentos especiais. Então, turma, nós vamos lá. Espero que todos consigam compreender. Para essa aula, estou encaminhando também um material para que vocês acompanhem a aula, material digitado. Como eu disse nas aulas anteriores, esse material só se destina a que vocês acompanhem, mas é necessário que vocês façam as suas anotações, façam as suas observações, anotem as dúvidas, enviem as dúvidas pelo sistema Moodle da FACAP, que é o local onde eu abri um fórum para poder tirar dúvidas. Podem enviar para o meu e-mail também. E dessa forma a gente vai aí enfrentando esse momento de aulas que serão até segunda ordem, ainda nesse formato de aula à distância. Então, falando sobre procedimento comum sumário, vocês precisam compreender o seguinte: o procedimento comum ordinário e o sumário, eles estão previstos no Código de Processo Penal. Então, todo o rito do procedimento comum ordinário, nós já falamos nas aulas anteriores, é um rito muito mais detalhado, com normas gerais que são aplicáveis aos procedimentos sumário, sumaríssimo e especiais. Como eu disse para vocês, o procedimento comum ordinário, ele tem uma característica de ser subsidiário, porque não prevendo a lei o procedimento sumaríssimo, sumário ou especial, eu vou adotar no silêncio da lei procedimento comum ordinário, certo? Então, e o procedimento comum ordinário, ele também tem normas gerais que são aplicáveis aos demais procedimentos, como nós já falamos também nas aulas anteriores. Então, ao falar sobre procedimento sumário, que está previsto a partir do artigo 531 do Código de Processo Penal, do artigo 531 ao artigo 538 do Código de Processo Penal, é que vocês vão observar que pouca coisa muda com relação ao rito, certo? O rito do procedimento comum ordinário muito se assemelha ao rito do procedimento comum sumário. O sumário, nós vamos ver aqui que tem algumas características que distinguem do procedimento ordinário. Nós vamos falar principalmente dessas distinções. E ele é, por ser sumário, um procedimento mais curto, por assim dizer. Então, como também a gente já falou nas aulas iniciais, o procedimento comum sumário será utilizado quando tiver por objeto uma infração cuja pena cominada seja inferior a 4 anos e superior a 2 anos de pena privativa de liberdade. Então vejam, no procedimento comum ordinário, nós vimos nessa classificação de acordo com a quantidade da pena, né, a gravidade da infração penal. Procedimento comum ordinário, quando tiver por objeto infração penal cuja pena
máxima seja igual ou superior a 4 anos, o procedimento comum sumário, pena superior a 2 anos e inferior a 4 anos. E o procedimento sumaríssimo, as infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais, e os crimes cuja pena máxima não supere os 2 anos de pena privativa de liberdade. Então, vejam que o espaço para o procedimento comum sumário é bem pequeno, somente as infrações com pena superior a 2 anos e inferior a 4 anos, como eu dei o exemplo do crime de homicídio culposo, previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Então, mostrando para vocês aqui o material que será enviado, nós temos o seguinte: hipótese de aplicação do procedimento comum sumário. O procedimento comum sumário será utilizado quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos e superior a 2 anos de pena. Só que também é previsto o procedimento comum sumário para as infrações de menor potencial ofensivo quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento. Nós vamos falar ainda sobre o procedimento sumaríssimo, em que é competente para julgar o juizado especial criminal. Então, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, se adota o rito sumaríssimo. E esse rito sumaríssimo será adotado como regra pelo juizado especial criminal, certo? Acontece que, em algumas hipóteses, mesmo se tratando de infração de menor potencial ofensivo, que deveria adotar o rito sumaríssimo, em algumas situações, o juízo comum é que deverá julgar, em que essas infrações serão remetidas para o juízo comum. E aí são as seguintes hipóteses que eu vou mostrar para vocês aqui no material. Em se tratando de infração de menor potencial ofensivo que tramita no juizado especial, adotando o rito sumaríssimo, quando o acusado não é encontrado para ser citado, lá não se pode fazer a citação por edital. Então, se o acusado não é encontrado para citação pessoal, no juizado não se faz citação por edital. Neste caso, como não se faz citação por edital, que prevê a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados, o artigo 66, parágrafo único, prevê que, como não há possibilidade de citação por edital, porque é um procedimento já complexo, o que retiraria a celeridade do rito dos juizados, aí o processo deve ser encaminhado ao juízo comum. Sendo encaminhado ao juízo comum, se adota o procedimento comum sumário. Então vejam, ainda que seja uma infração com pena inferior a 2 anos, ou seja, não é o caso, é uma pena de até 2 anos, um crime com pena de até 2 anos, ou até uma contravenção penal, será adotado no juízo comum o procedimento sumário, certo? Porque é um processo que é remetido do juizado, onde se adotaria o rito sumaríssimo, ao juízo comum. Chegando lá no juízo comum, se adota o rito sumário. E a outra hipótese de remessa dos autos é quando a complexidade ou a circunstância do caso concreto não permitirem a formulação da denúncia. Neste caso, como o rito quando o rito é sumaríssimo, não admite que haja um processo complexo. Quantidade de acusados ou a quantidade de crime envolvido não permite uma formulação de uma denúncia em razão dessa complexidade para o rito do juizado. Então, neste caso, os autos também serão remetidos ao juízo comum e lá chegando será adotado o rito sumário, certo? Então, além da hipótese geral,
tá? Hipótese de aplicação do procedimento comum sumário. Além da hipótese geral, que é para crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos e superior a 2 anos de pena, nós temos essa hipótese em que infrações de menor potencial ofensivo serão encaminhadas. Essa infração de menor potencial ofensivo será encaminhada para o juízo comum, porque não poderá ser julgada no juizado especial. E quais são essas duas situações? Quando o acusado não foi encontrado para ser citado pessoalmente, porque no juizado não permite a citação por edital, ou quando a complexidade ou circunstância do caso concreto não permitirem a formulação de denúncia. Nós vamos voltar a falar dessas hipóteses no procedimento comum sumaríssimo, mas só para que vocês entendam que neste caso, chegando o processo do juizado ao juízo comum, o juízo comum não adotará o procedimento comum ordinário, e sim o sumário. Tudo bem? Então, espero que tenham compreendido as hipóteses de aplicação do procedimento comum sumário, ok? Então, voltando aqui. Então, vejam. Nessas hipóteses de aplicação do procedimento comum sumário, nós vamos seguir o rito previsto no Código de Processo Penal, seja por conta da pena cominada, seja por conta da remessa dos autos do juizado ao juízo comum. E aí, como eu disse para vocês no início dessa aula, o procedimento comum sumário muito se assemelha ao procedimento comum ordinário, com algumas distinções. E nós vamos falar dessas distinções aqui agora, certo? Então, quais são as principais distinções entre procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário? Então, vou mostrar para vocês aqui o material. Então, quais são as hipóteses? Primeira delas, prazo para a realização da audiência una de instrução e julgamento. Eu falei para vocês que todo aquele rito do procedimento comum ordinário, e aqui também será aplicável ao sumário, ou seja, oferecimento da inicial acusatória, a decisão judicial sobre o recebimento ou rejeição da inicial acusatória, citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, o juiz aí irá proferir uma decisão sobre a absolvição sumária ou não, e neste momento, não absolvendo, designará a audiência, realizará a intimação e notificação das partes e testemunhas, peritos, para comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Se realizará a audiência de instrução com todas as regras a respeito da realização da audiência de instrução e julgamento, com ordem de oitiva e tudo isso, os debates, que são as alegações finais, e aí a sentença, de uma forma muito sintética. Tudo nós já tratamos nas aulas anteriores. O procedimento comum ordinário também vai, como regra, seguir esse rito aí, mas ele é mais encurtado, e aí nós vamos falar das distinções. A primeira delas é no tocante ao prazo para a realização da audiência una de instrução e julgamento. Nós vimos, em se tratando do procedimento comum ordinário, o prazo para ser realizada a audiência o prazo máximo é de 60 dias. E a lei não fala em réu solto ou réu preso. Já falei para vocês isso também. O prazo máximo para a realização da audiência una de instrução e julgamento é de 60 dias. E eu disse para vocês, olha, esse prazo, caso não seja observado, não vai causar a nulidade do processo. Não é uma causa de nulidade. Mas pode acarretar em excesso de prazo em se tratando de réu que esteja preso preventivamente, e poderá dar causa aí ao relaxamento da prisão, certo?
Então, não gera a nulidade do procedimento, mas poderá resultar no relaxamento da prisão por excesso de prazo. Em se tratando do procedimento comum sumário, o prazo é mais curto. A lei fala que a audiência deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias. É o que estabelece o artigo 531 do Código de Processo Penal. Então, enquanto no procedimento comum ordinário o prazo máximo é de 60 dias, o prazo máximo do procedimento comum sumário é de 30 dias. E aí vale a mesma observação, no sentido de que a não observância desse prazo não acarreta a nulidade do processo, podendo ocasionar, em se tratando de réu preso preventivamente, no relaxamento da prisão por excesso de prazo. Certo? Então, essa é a primeira distinção. A segunda distinção diz respeito à quantidade de testemunhas que podem ser inquiridas. Eu disse para vocês que, em se tratando do procedimento comum ordinário, nós temos a previsão de que a acusação e a defesa podem arrolar até 8 testemunhas. Então, a acusação na inicial acusatória, que é o momento para indicar as testemunhas, arrolar as testemunhas, pode arrolar até 8 testemunhas para cada fato delituoso, assim como a defesa poderá apontar 8 testemunhas também na resposta à acusação para cada fato delituoso. Em se tratando do procedimento comum sumário, a quantidade é menor. A acusação e a defesa terão aí o máximo de 5 testemunhas para serem inquiridas. Então, enquanto no procedimento comum ordinário nós temos 8 testemunhas para a acusação e 8 testemunhas para a defesa, em se tratando do sumário, 5 testemunhas para a acusação e 5 testemunhas para a defesa. Lembrando que o artigo 536 prevê uma regra que causa uma certa... Artigo 536 do Código de Processo Penal prevê uma regra que causa uma certa confusão. E por que isso? Porque o artigo 536 fala que a testemunha que comparecer será ouvida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531. Então, parte da doutrina diz o seguinte, eu vou voltar para que vocês entendam esse artigo 536. Vejam, nós estamos falando aqui da distinção no tocante à quantidade de testemunhas, certo? Então eu tenho 8 testemunhas para a acusação e 8 testemunhas para a defesa. E aí nós vamos ter o procedimento da audiência, todas as regras da audiência, aquela ordem estabelecida para o procedimento comum ordinário também é seguida no procedimento comum sumário, ou seja, primeiro realiza a oitiva da vítima, caso esteja presente, aí são ouvidas as testemunhas indicadas pela acusação, aí são indicadas as testemunhas, são ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa, são feitas eventuais acariações, esclarecimentos de peritos, tal, e depois o interrogatório do acusado. Então, essas mesmas regras valem para o procedimento comum sumário. Só que 5 testemunhas ao invés de 8 para cada parte, 5 testemunhas para a acusação e 5 testemunhas para a defesa, certo? Só que esse artigo 536 traz uma redação que diz que se a testemunha comparecer, ela será ouvida. O que quis dizer? Pelo menos para parte da doutrina entende o seguinte: se por acaso imagine que eu tenho uma audiência que a acusação indicou 5 testemunhas, mas só comparecem 2 de acusação. As outras 3, por exemplo, foram intimadas, mas não compareceram, ou não foi encontrado no endereço, alguma coisa assim.
Como regra, eu não posso ouvir as testemunhas da defesa. Pelo menos no procedimento comum ordinário, não poderia, naquela mesma audiência, caso a acusação insistisse em ouvir as outras 3 testemunhas que faltaram, por exemplo, foram intimadas e não compareceram, se a acusação insistir na oitiva, o juiz deveria remarcar uma nova audiência, e agora intimar novamente a testemunha ou conduzir coercitivamente, mas não poderia, por exemplo, ouvir uma testemunha da defesa na primeira audiência que tivesse comparecido naquele dia, porque primeiro teria que ouvir todos da acusação, caso a acusação insistisse na oitiva das testemunhas. Não poderia ouvir ainda as testemunhas da defesa. Só depois das testemunhas de acusação, né, ou, por exemplo, a acusação desistisse dessas 3 testemunhas que não compareceram, aí sim nós poderíamos ouvir as testemunhas da defesa, porque teria que seguir a ordem. Tá? Então, no procedimento comum ordinário, é assim que se faz. Se as testemunhas de acusação não comparecerem e a acusação insistir na sua oitiva, aí eu preciso marcar uma nova audiência para ouvir essas testemunhas de acusação e aí ouvir as testemunhas da defesa. O que o artigo 536 dá margem à interpretação e parte da doutrina assim entende é que se as testemunhas da defesa estiverem presentes, ainda que tenha testemunha de acusação para ouvir, já poderia ser ouvida as testemunhas da defesa, invertendo de certa forma aí a ordem do procedimento comum ordinário. Parte da doutrina pensa dessa forma, mas eu não acho correto porque estaria ferindo aí a ordem a ordem da inquirição das testemunhas e dessa forma também interferindo na ampla defesa, porque as testemunhas de defesa devem ser ouvidas depois das testemunhas de acusação. Mas dá margem a essa interpretação. É o que estabelece o artigo 536 do Código de Processo Penal, certo? A outra distinção diz respeito à previsão de diligências após a instrução processual. Nós vimos no procedimento comum ordinário que após realizada a oitiva das testemunhas, esclarecimento de peritos, caso haja, e realizado o interrogatório, que é o último ato da instrução, as partes poderão requerer diligências sobre fatos que surgiram durante a instrução. Por exemplo, requerer uma perícia, requerer um esclarecimento sobre uma perícia, ou requerer uma imagem que foi referida durante a audiência, uma gravação, requerer um documento. Então, são diligências que são requeridas após a instrução. Isso tem previsão expressa no Código de Processo Penal para o procedimento comum ordinário. O que faria, inclusive, se o juiz defere esse pedido de diligências, faz com que não haja, naquela audiência, a apresentação das alegações finais orais. Elas serão substituídas por memoriais escritos. Nós vimos como uma das hipóteses de substituição das alegações finais orais por memoriais escritos. No caso do procedimento comum sumário, não há previsão para esse requerimento de diligências. Não há previsão no Código de Processo Penal para esse requerimento de diligência. Contudo, não tem previsão expressa. Parte da doutrina entende que é possível adotar no procedimento comum sumário, aí o juiz, quando verificar que é indispensável essa diligência, poderia, de acordo com a possibilidade do juiz produzir prova que é indispensável ao esclarecimento da verdade,
deferir a diligência requerida, apesar de não ter previsão expressa como tem para o procedimento comum ordinário. Então, essa é outra distinção com relação ao procedimento comum ordinário, que não há previsão expressa para o requerimento de diligências após a instrução, certo? E a outra distinção diz respeito à substituição das alegações finais orais por memoriais escritos. Então vejam só, eu falei para vocês que a regra geral no procedimento comum ordinário é a apresentação das alegações finais orais, tanto pela acusação como pela defesa. E aí nós temos, como já falei nas aulas passadas, que após o interrogatório, a acusação terá 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Se tiver assistente da acusação, falará por 10 minutos. E depois a defesa terá também o prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Caso haja assistente da acusação, a defesa terá mais 10 minutos ainda. E também falei que esse tempo conta de é um tempo que é para cada acusado, certo? Nós falamos sobre isso, sobre todas essas particularidades que são aplicáveis também ao procedimento comum sumário. O tempo é o mesmo, tá? Para as alegações finais orais. Mas aí nós vimos no procedimento comum ordinário hipótese que essas alegações orais, alegações finais orais, são substituídas por memoriais escritos, que então foge à regra, tá? Dos memoriais que normalmente precisam ser orais. As alegações precisam ser orais. Inclusive, uma colega fez uma pergunta, e aqui eu compartilho com vocês. Ela perguntou, em se tratando de alegações finais em que, por exemplo, o profissional, seja o promotor, ou o advogado, ou o defensor público, diz que não está preparado, né? Não pode, tem que ir preparado para apresentar as alegações finais. Se for, por exemplo, advogado, o juiz poderá aplicar multa por abandono do processo, tá? Não é o caso de chegar lá e dizer que não vai fazer, tá? Porque a lei diz que tem que fazer lá, no momento, oralmente. Em se tratando de promotor ou defensor público, o juiz pode encaminhar uma representação para as corregedorias respectivas, tá? Então, como a regra geral é que as alegações finais sejam orais, nós vimos hipóteses excepcionais em que elas podem ser substituídas por memoriais escritos. E aí dei algumas opções para vocês. Eu falei, quando o réu é ouvido por carta precatória, o interrogatório por carta precatória, aí as alegações finais precisam ser apresentadas depois que esse interrogatório for juntado aos autos. E aí precisa ser, então, feito por memoriais escritos. Outra hipótese, quando a complexidade do caso não permite realizar as alegações finais naquele momento ali oralmente. Uma quantidade muito grande de crimes, o número de acusados, ou então se for deferido uma diligência indispensável, como a gente disse no procedimento comum ordinário, tem previsão expressa. Essas alegações finais, elas são substituídas. Então, essas hipóteses estão previstas para o procedimento comum ordinário, mas não tem previsão para o procedimento comum sumário. Então, regra geral que é aplicável ao procedimento comum ordinário não tem previsão no procedimento comum sumário. Então, o que nos leva a entender que o legislador não previu nenhuma hipótese de substituição por memoriais escritos, querendo com isso dar ainda mais celeridade ao procedimento comum sumário, porque o objetivo é que ele seja mais curto, né, mais rápido. Acontece que a doutrina e também a jurisprudência admitem que no procedimento comum sumário também a possibilidade de substituição por memoriais escritos, como por exemplo quando há interrogatório por carta precatória. É possível que haja interrogatório por carta precatória realizado em outra comarca, e aí
só posso apresentar as alegações finais quando as partes tomarem conhecimento desse interrogatório. Então não seria possível apresentar alegações finais. Aí precisaria ser por escrito, por meio de memoriais, porque não faz sentido marcar uma audiência só para as alegações finais. E também no caso em que envolver complexidade ou número de acusados, a doutrina e a jurisprudência também tem admitido aí essa possibilidade de aplicar o procedimento comum sumário. Mas, como disse, não é previsto em lei, somente para o procedimento comum ordinário, tá? Então, com isso, eu passei para vocês aí as principais distinções. Com relação aos demais atos do rito do procedimento comum sumário, vocês aproveitam que já estudaram, que eu já falei para vocês sobre o procedimento comum ordinário, porque não muda nada, tá? O que eu falei para vocês aqui são as distinções previstas em lei. O resto, todo o resto se aplica aí às regras do procedimento comum ordinário. Lembrando que regras gerais do procedimento comum ordinário, apesar de vocês não lerem lá entre o artigo 531 e 538, são aplicáveis também ao sumário, como, por exemplo, hipótese de absolvição sumária, resposta à acusação, tudo isso, apesar de não estar expressamente nesses artigos do 531 ao 538, são aplicáveis ao procedimento comum sumário. O que se tem no procedimento comum sumário é uma hipótese de um procedimento mais curto, que tem essa finalidade de ser um procedimento mais curto, mais célere, mas que não se difere substancialmente do procedimento comum ordinário. Então, as regras gerais que nós já falamos sobre o procedimento comum ordinário serão aplicáveis ao procedimento comum sumário. Então, o que eu preciso de vocês, para que vocês tenham conhecimento, são dessas regras que distinguem o sumário do procedimento comum ordinário, certo? Com isso, a gente conclui aqui o nosso assunto da primeira unidade. Eu vou deixar para a primeira unidade, então, procedimento comum ordinário, com a análise dos atos processuais que a gente já fez aqui dentro do procedimento comum ordinário, e procedimento comum sumário, principalmente essas distinções, tá? Vocês precisam saber essas distinções, e deixar para a segunda unidade a partir de procedimento sumaríssimo. Alguns alunos já têm me perguntado sobre avaliação. Eu vou definir já em breve, vou avisar para vocês no sistema do Moodle e também para o representante da sala. Mas o nosso conteúdo vai até essa aula aqui. Então a gente conclui em procedimento comum sumário, certo? Então qualquer dúvida vocês podem encaminhar tanto por e-mail como pela plataforma Moodle. Espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula.